infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e cuidado com a Cuca. Nossa. Seu Cuca é eu. Tem um bolo lá do sul lá que é cuca, né? É bom pra caramba. É bom pra caramba. Tipo Sim. uma torta, sei lá. É uma parada assim com goiabada, com açúcar É ali em banana, cima, assim, bom não é pra caralho. banana? Acho que é banana. É banana. Cuca é banana. Goiabada o quê, meu? Não, mas ué, Goiabada é goiabada. O Miau comeu o cuca beludo, né? Na mesma praça, no mesmo banco, vamos sorrir e cantar. Não, misturei as músicas. caralho. Fala pessoal, aqui é o Rafa e eu já ouvi o assovio do Saci. Ih, rapaz, você respondeu o assovio? Lógico que não, né, velho? Eu não acredito, mas não é bom dar sorte ao acaso, né? Tá certo. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou o Jack e o Rafael roubou minha frase. E eu acabei de acordar. Ah, você não. Caralho, Você velho. não ouviu o assovio do Saci, velho? Ouvi, cara. Não, você não ouviu. Só que eu respondi. E o que aconteceu? Aconteceu que ele veio trazer a buchinha de 10 pra mim. Corta, editor, corta. Eu sei do que você tá falando, velho. Fornecedor do Jack. É, Corta. Sei o Saci. Ah, Sei o Saci aí nos anos 2000. os anos 2000. Muito bem, ouvintes. Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Jack e o nosso amigo Fael solamente, né? Pra falar sobre um tema muito bacana, né? Muito interessante. Do meu ponto de vista, acho que é um dos temas mais interessantes, assim, que a gente tem aqui no Brasil, que é o folclore, né? A gente às vezes fica apegado em, sei lá, mitologia nórdica, mitologia grega e assim por diante. E a gente esquece que a gente tem uma puta cultura bacana que é os mitos e lendas aqui do Brasil. Mas, sem mais delongas, pega aí a sua peneira e a sua garrafa com uma rolha e vamos lá pro episódio. Vambora. Não, mas sério agora. Por que peneira e garrafa com rolha? É pra você pegar o saci, caralho. Você não manja nada de Saci. Manja nada. Caralho. É que eu não precisava pegar ele, né, cara? Igual eu falei aí no começo. Ele ia na tua Mandava casa. um SMS, né? Ah, caralho. Mas peneira? Nossa senhora. É, mano. Peneira? Não entendi a peneira aí. Vamos seguir? Vamos seguir? Vambora. Antes disso, eu queria perguntar pra você, Jack. Você sabe o porquê que a gente tá decidindo fazer esse episódio nesse mês de agosto? O mês de agosto é o mês do Saci, né? Não é? Não, mano. Não é necessariamente o dia do saci, né, velho? É o dia do folclore. Eu sei, caramba. É 22 de agosto. E você sabia, mano, que não é só no Brasil que a gente comemora o dia do folclore no dia 22? Sabia também. Tanto é que essa expressão folklore, né? A expressão original foi usada pela primeira vez por um britânico. O Sr. John Folklore. Não, William John Thoms. 22 de agosto de 1846. Era o John da família Lore, né? Lore. Ele cumprimentava os outros. E aí, folk? Mas é exatamente isso, Jack. Ó, orgulhoso do senhor agora, hein? Pois é, tá vendo? E aqui no Brasil, cara, ele foi, né, instituído como o dia oficial do folclore no dia 17 de agosto de 1965, lá no governo do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro presidente lá do regime militar, né? Então, nessa data de 17 de agosto de 1965, foi instituído um decreto que decretava, né, o dia do folclore, sendo no dia 22, também aqui no Brasil. Muito bom. Eu queria saber a opinião de vocês sobre trazer o Halloween pro Brasil e chamar a festa de Halloween de Dia do Saci. Aí a gente entra numa seara complicada, cara, porque
atualmente já é considerado como o dia do Saci o dia 31 de outubro, né? Então, ele é, apesar de ser uma festa americana, né, o Halloween, aqui no Brasil, informalmente, o pessoal já considera como o dia do Saci, já. Teve algumas tentativas de se instituir uma lei federal que oficializasse, né, o dia do Saci, né? Inclusive é o projeto de lei 2762 de 2003. Mas esse projeto de lei ele foi arquivado, se não me engano, acho que em 2007. Porque provavelmente ele não seguiu pra frente, até mesmo por conta da influência da cultura americana e assim por diante, né? Mas, assim, eu acho que são festas diferentes que têm uma pegada completamente diferente de uma coisa da outra, sabe? Lógico, eu acho que pra gente é até mais ok o dia do folclore no mês de agosto, né? Pra valorizar a cultura e as lendas aqui do Brasil, do que a gente tentar abrasileirar uma festa que já é de fora, né? Que já é comum em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Mas essa é uma opinião minha, né? Porra, é que o Halloween é uma festa muito foda, né, cara? Por exemplo, os Estados Unidos para no Halloween. Porra, imagina se a gente tivesse algo no Brasil pro folclore, por exemplo, 22 de agosto, dia do Saci. Uhum. E a gente fizesse algo parecido. Sai aquela galera com peneira e garrafa com rolha na mão. Na rua, com gorro vermelho. Não ia sobrar rodemoinho sobre rodemoinho. Queimando rachixe no cachimbo. Ia ser da hora. Ia ser da hora demais, cara. Sério mesmo, mano? Você não sabia como pegar o Saci, velho? Não. Você sabia que tem uma fazenda de criação do Saci aí em Itajubá? Ah, não, velho. Não, aí... Não, aí agora você tá... Sério isso, cara? É verdade, cara, é verdade. Você sabia que você pode ser um criador de Saci oficial, registrado? Não é possível, cara. Como que eu faço pra saber se eu sou? Não, você tem que ir lá e se inscrever na Associação dos Criadores de Saci. Ah, entendi agora. Não, é a Associação Nacional de Criadores de Saci. O cara tá falando que cria 17 casais de Saci num sítio, cara. Exatamente. É esse que você tá falando? Isso, exatamente. Ele começou a criação dele com, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 casais de Saci que ele pegou em Itajubá. E levou lá pra Botucatu pra eles procriarem. Entendeu? E ele tem ali cerca de 17 a 18 casais de Saci atualmente. Né? Meu Deus do céu. Sabe o que é o problema? O grande problema é que a gente tem um amigo que o apelido dele é Saci. Então eu só consigo imaginar ele em uma versão dele, mulher, sabe? Sendo criado numa fazendinha. Nossa. Faz isso comigo não, Rafa, que eu vou ficar pensando agora. É Porongaba, cara, que tá falando aqui, ó, em São Paulo, ó. O empresário do ramo agropecuário, Edson Wagner. 52 anos. Isso aí é uma outra fazenda. Inclusive, eu tive nessa cidade de Porangaba há um tempo atrás, e o pessoal, de fato, eles espalham a fazenda de sacis ali em Porangaba. Só que a fazenda original dessa que a gente tá falando aqui, desse criador... É Itajubá. Não, o de Itajubá foi da onde saiu os casais de saci pra Botucatu, tá ligado? Ah, entendi. Obviamente. Eu acredito, assim, que é uma forma também desse fundador dessa Associação Nacional de Criação de Saci, justamente de manter a cultura viva, né, do folclore, ele usando o Saci como figura principal, né, por isso que, às vezes, essa estranheza toda que acaba gerando na gente, né, de ter essa associação de criação de Saci, é justamente para gerar um pouco desse hype em si, para manter a curiosidade viva, né, sobre essa cultura que, querendo ou não, com o passar do tempo, acaba meio que se perdendo no tempo, se ela não for passada, né, meio que de boca a boca ou até mesmo de forma escrita, né. De geração em geração, é isso, exatamente. Não, com certeza. É sobre isso, né, cara? Foi uma ideia genial, assim, de manter isso vivo. E traz um pouquinho também daquele sentimento do interior, né, cara? De ficar contando aqueles causos. Você fala que você cria o Saci, mas é uma brincadeira que você leva a sério, assim, e não desmente, né? Pra manter aquela chama viva. Nossa, deixa eu ler um relato aqui pra vocês. Esse aqui não tem como não falar aqui. A matéria aqui do criador de Saci lá de Porangaba. Para Wagner, até a captura dos sacis é muito trabalhosa e quando encontrados, eles precisam ser guardados em recipientes para não fugir. Aí o cara falando agora. O pessoal pede para eu pegar e mostrar. Eu coloco os sacis em garrafas, mas eles são invisíveis e só aparece dentro de 7 dias, 7 semanas ou 7 meses. No entanto, as pessoas não têm paciência de esperar e abrem o frasco antes do tempo, assim os sacis fogem. É muito bom. É uma forma muito bacana de você manter essa curiosidade, né?
você não vai ver o Saci de qualquer forma. Vai instigar você a querer ver ele antes, ele vai fugir, né? Então, acaba gerando, né, essa situação, né? De você não ver o Saci por conta, às vezes, da sua pressa ali, né? Caramba, bicho. Essa aqui eu nunca tinha ouvido falar. Mas é bacana. Agora eu não sei se tem lá em Botucatu. Se tiver algum ouvinte de Botucatu ouvindo a gente, por favor, corrija a gente ou mande uma mensagem. Mas parece que tem algumas festas destinadas ao Saci na cidade de Botucatu e é bem famoso, né? Acaba bem que virando um ponto de visitação, né? Semelhante ao que a gente tem ali em Joanópolis. Do lobisomem, né? Joanópolis tem a estátua lá do lobisomem, né? É, a capital brasileira do lobisomem, né? Então, você vê que tem isso também. E também tem uma Associação Brasileira de Caçadores de Lobisomem. Então, tem essa parada, tá ligado? Tem a Associação Brasileira de Caçador de Vampiro também ou não? Só de lobisomem? Até onde eu saiba, é só de lobisomem. E se eu não me engano, é que eu não fui tão a fundo na pesquisa, mas tem uma Associação Brasileira de Criadores de Mula Sem Cabeça. Nossa, agora pronto. Agora virou moda. Eu tenho muito fresco na memória essa questão dos trabalhos de escola, que normalmente as professoras elas faziam uma pastinha preta com aquelas folhas impressas em mimeógrafo, tá ligado? Com vários desenhos referente a algumas datas festivas durante o mês. E eu lembro que no mês de agosto o pessoal fazia muito essas folhinhas com os personagens do folclore e o Saci acho que era o mais famosão de todos ali, até por conta das obras, né? Que a gente tinha, né? Como Sítio Pica-Pau Amarelo e assim por diante. Mas vocês lembram de alguma outra história, assim, que gravou um pouco mais na cabeça de vocês? Referente a essas histórias do folclore? Tô pensando aqui se nossos pais usavam isso também pra botar medo na gente. Como que era essa interação com isso na infância, né? Você tinha isso na sua casa, Mel? Por exemplo, assim, sua mãe pra botar medo? Falar que o Saci vai vir te pegar, que a mula sem cabeça vai levar você. Tinha isso ou não? Eu lembro de uma história minha mãe me contava, que ela dizia que aconteceu com a prima dela, quando elas eram crianças. Eu lembro dela comentando que tinha um ser, né? Uma entidade, por assim dizer. Era como se fosse uma mulher, meio que uma senhora mais velha, que ela sequestrava crianças e que levava elas pra uma pedra, geralmente no meio de um rio. E ela conta que uma das primas dela teve uma época que ela sumiu, quando era menor, e eles acabaram encontrando ela num rio que ficava perto da casa deles, ali nas Posses, aí no córrego, em que ela estava meio que no meio de uma pedra do rio e que não tinha como ela ter chego por conta própria, né? Pra uma criança, sei lá, de 8, 7 anos de idade. Então, essa era uma história que ela me contava bastante, assim, eu tava lembrando disso hoje justamente por conta disso, né? E acho que assemelha-se bastante a, sei lá, um homem do saco, essas coisas, né? Então, eu lembro dela me contando essa história, hein? Lógico, eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Entendi. Cara, o contato que eu tinha é mais na escola mesmo, né? Chegava em agosto ali, tinha aqueles trabalhos, igual você disse. Fazia as figuras ali, né? Curupira, mula sem cabeça, saci pra gente pintar e comemorar o dia do folclore. Mas em casa, não lembro de isso ser contado ou ser usado pra... Só o lobisomem do Rock Santeiro, né? Só o lobisomem do Rock Santeiro, Esse aí foi foda. Mas é engraçado que você pega essas histórias de folclore mesmo que a gente ouvia na época. Se você for olhar bem, cara, era muito suavizado. Demais. Cara, era uma historinha assim, mó pra criança, tá ligado? Diferente que você vai vendo os detalhes à medida que você vai ficando mais velho, mano. Tem umas histórias ali que são muito dark, assim, sabe? Não fica aquém, assim, de, tipo, aquelas histórias dos irmãos Green, tá ligado? Sim, sim. E você, Fael, o que você escutava lá no seu chão de porcelanato? Cara, eu ouvia muito sobre o boitatá, né? Inclusive nem tá aqui na nossa pauta. É um bicho muito louco, cara. Não sei se vocês conhecem a lenda, mas é tipo uma cobra gigante, meio que parece um dragão, assim, que anda pela mata. Inclusive, os índios olhavam os rios, assim, o formato que os rios iam fazendo pela mata, e era muito semelhante ao rastro de uma cobra, né? Por isso que eles falavam do boitatá, que existia essa cobra gigante que ia fazendo o formato dos rios. Mas é muito louco você pensar numa cobra de fogo, sabe? No meio do nada. Aí vem todo aquele lance do fogofato, né? Que é aquele gás, matéria, né? Que vai apodrecendo ali no chão das florestas mais densas, mais úmidas. E que quando ele sobe, ele se incendeia, né? E quando você anda, assim, o fogofato, como é um gás, ele meio que te persegue, né? Então eu achava muito interessante, cara, esse negócio desse bicho. E da Iara também, que é uma sereia de água doce, né?
Muito louco você pensar, tipo, não sei, pessoal que tava lá na Amazônia, né? Pô, eu acho que talvez os caras não tinham nem contato com o mar, assim, e veio com essa lenda, né, de uma mulher, meio peixe. Assim como tinha as lendas das sereias do mar de água salgada, né? Então, sei lá, acho interessante, assim. Cara, e é interessante o que você falou do boitatá, porque durante boa parte da minha infância eu achava que o boitatá era um boi, tá ligado? É verdade, eu também. Demorou pra descobrir que era uma cobra, tá ligado? Mas ele assoviava na floresta também, Rafa? Não, boitatá não assoviava, é tipo cobra, né? É só o saci, Só né? o saci. Se você vê uma cobra assoviando, meu amigo, Filma que é... você tá usando muito do cachimbo do saci aí, mano. Ah, uma outra parada que eu lembrei aqui, que eu até... Cara, isso aí é uma parada interessante. Essa história, ela deve ter passado por tantos lugares, né? Que acaba meio que entrando pro folclore, assim, de tabela, né? Que é... Não sei se já ouviram falar da procissão dos mortos. Não. Não, esse também não conheço. Isso aí também eu ouvi no Corgo. Eu lembro do... Isso aí eu lembro bem vívido também. Sério, cara? No Corgo? Você ouviu isso? Puta que pariu, mais um dia que eu não vou dormir, né? Não, mas é engraçado, porque eu lembro certinho, quando eu era criança, eu lembro da minha mãe, ela sentada. Isso eu morava ali na casa perto da igreja, não na casa que meus pais moram atualmente. Eu lembro da minha mãe sentada na esquina de casa, né, conversando com as amigas dela, né, que eram um pouco mais velhas, né? E eu lembro delas contando uma situação de uma mulher que morava na descida do cemitério. Se eu não me engano, acho que em uma das esquinas da praça, que ela sempre ficava na janela, olhando o movimento da rua, assim. Fofoqueira, né? Eu não queria usar esses termos, assim. Mas digamos que ela gostava muito de saber da vida das pessoas ali. E ela, certa vez, acho que era não sei se era Corpus Christi ou Quaresma, alguma coisa assim. Ela estava até mais tarde na janela e ela viu uma procissão descendo do morro do cemitério, perto da casa onde o Jack morava, né? E ela ficou prestando atenção, ao ponto que a procissão ela passou na frente da janela dessa mulher. E uma das pessoas que estava na procissão saiu do fluxo ali de pessoas da fila, né, da procissão, e deixou uma vela na mão dessa mulher ali na janela. E nisso, passou-se o restante da procissão, ela fechou a janela, né, entrou pra casa dela, deixou a vela num canto do móvel. E no dia seguinte, que ela levantou, né, que ela foi olhar a vela, era um pedaço de osso humano que tava em cima ali do móvel, tá ligado? Não era mais uma vela, Cê é louco. tá ligado? Cê é doido. E o curioso dessa história, mano, eu lembro da minha mãe contando isso, né? Das amigas da minha mãe contando essa história. E eu lembro de eu ficar, assim, meio que apavorado, né? Com o cu na mão, ouvindo a história, né? E recentemente eu tava num churrasco lá em Limeira. E a gente conversando, trocando ideia. Acho que foi logo depois que a gente lançou o episódio de Lendas Urbanas, né? O pessoal contando essa mesma história, com esse mesmo nível de detalhe, numa cidade lá em Rio Claro. Rio Claro não. Se eu não me engano, acho que era Cordeirópolis, que é uma cidade do lado de Limeira. Contando exatamente nos mesmos detalhes, entendeu? Aí, o mais curioso, assim, eu fui pesquisar um pouco dessa história pra ver se é uma coisa que era muito recorrente. E você vê a mesma história em Mariana, lá em Minas Gerais. E uma outra aqui que eu vi, que é na cidade de Valença do Piauí. Contando exatamente o mesmo detalhe e as mesmas histórias, sabe? Isso é muito louco, velho. É uma coisa que é curioso você ver como que certas histórias elas vão passando, né? A cultura. E ninguém sabe de onde surgiu a história, tá ligado? E a história Uhum. sempre acontece com o amigo do fulano, né? Nunca é com uma pessoa conhecida, assim, alguém que fala, não, eu vi. Exato, isso. E é descer na rua da tua casa aí, viu, Pô, Rafa? Fica caralho. descendo na rua aí, viu? Tomar no cu, viu? Não fica na janela, não, mano. É, não abre a janela. E pior, cara, que aqui sempre passam uns cavalos, né? Tem uns caras que ainda tem bastante cavalo por aqui, tem cavalo solto. Então você tá de madrugada ali na sala, vendo um filme, alguma coisa, você só escuta o barulho da ferradura, né? No chão, assim. Tem uma lenda, mano, que o pessoal fala que... Agora eu não sei se ela é do norte ou do nordeste, que chama a lenda da besta fera. Não sei se já ouviram falar. Não conheço. Não. É mais ou menos nessa pegada, Fael. É um ser que ele é parecido com o centauro, que a gente conhece, assim, da mitologia grega, tá ligado? Só que ele tem uma aparência um pouco mais bestial, né? E ele fica meio que cavalgando durante a madrugada nas ruas. E o som, o pessoal detalha, é justamente isso. A impressão que tem vários cavalos correndo durante a madrugada. E do nada, simplesmente, o som para. Como se o cara entrasse, sei lá, num portal, tá ligado? Caraca. Eu já vi algo parecido. Ouvi não, né? Eu já ouvi alguém contar algo parecido, mas eu acho que é uma lenda lá do sul, que é parecido com isso. Mas quando você vai ver, é uma carroça sem cavalos, só que com barulho de cavalos.
Também, assim, acontece, tipo, um dia específico, assim, dia santo, alguma coisa assim, ou simplesmente acontece? Cara, eu não me lembro, mas é sempre à noite, né? Nunca acontece à luz do dia, com gente na rua, é sempre de madrugada, com aquela neblininha. Silent Hill, né? É pior, é verdade. É o que eu falei, é curioso esse nível de detalhe, né? Essa riqueza de detalhes em várias cidades diferentes, né? Isso que é muito louco. Uma que eu vi também recentemente nessa pegada, tem um bairro em Limeira que chama Bairro do Tatu. Fica perto ali onde eu trabalhava. Isso, exatamente, o Jack. Eu ia por ali pra ir embora. E nesse bairro do Tatu, ele tem uma linha férrea, né? Onde passa o trem de carga, né? Que faz esse trajeto do interior de São Paulo para São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que até o Porto Santos. E os mais antigos desse bairro contam que durante toda Sexta-feira Santa, durante a madrugada, eles escutam um cara passando gritando, assim, uns gritos mó gutural, assim, berrando. Assim, e acontece só na Sexta-feira Santa. Tanto que o pessoal apelidou a lenda do berrador do bairro do Tatu. Melhor é os nomes, né? O pessoal que conta, né? Diz que era um cara que ele... Não sei se ele era muito ruim, assim, que ele matou a mãe dele e ele foi amaldiçoado a nunca descansar. E toda Sexta-feira Santa ele volta, né, à vida, entre aspas, né? E passa gritando durante acho que a Sexta-feira Santa inteira, assim, sabe? Caraca, Berrando durante a madrugada. tá maluco. O pessoal tinha medo de ir embora por ali à noite. Pode ser por isso. O pessoal comentava comigo, o pessoal que trabalhava à noite, na hora de ir embora, eles tinham medo de ir por ali. E eu, toda vez que ia, pegava o trem ali, cara. Nossa, tinha que ficar 15 minutos esperando o trem passar ali parado. Ô Jack, você que entende bem de tatu, não sei se você consegue responder pra mim, se em caminho de paca, tatu caminha dentro? Se a paca for, tatu caminha. Caralho, Essa eu não velho. caio. Essa eu não Beleza, caio, né? cara. Eu lembro que eu tava pesquisando pra pauta também. E, se eu não me engano, existe uma lenda semelhante a essa, só que ela é em Curitiba. Que lá, no caso, não é o berrador, né? Lá é o bradador, né? A lenda do bradador. Se eu não me engano, também tem a mesma pegada, né? Durante todas as sextas-feiras, após a meia-noite, esse bradador, né? Ele caminha pelas ruas gritando, né? De forma agonizante. E a missão do cara é assustar. Ele não faz nada assim muito fora disso, tá ligado? Então, são lendas também que são bem parecidas até pelo contexto ali, né? Pelo que eu tava vendo, ele tem o mesmo lance, né? É um cara que ele foi muito cruel em vida e que ele ficou meio que amaldiçoado durante a eternidade a ficar vagando, né? Vagando e gritando durante a noite. Então, mais uma vez, né? Como eu falei, são histórias que são bem curiosas, né? Tem uma riqueza de detalhes, mas que você vê que acontece de forma geral em várias cidades, né, mano? Teve uma época que eu e o Jack, a gente tomava umas candibrila na praça de Cambuí e ia embora pra minha casa de madrugada, assim, e a gente ia cantando umas músicas do Blink. Será que... De mão dada. Será que a gente virou alguma lenda? Os berradores da madrugada. Nossa, é verdade, Os né, cara? berradores de Cambuí. Lembra disso, Jack? Lembro. Nós tomava Bavária quente na praça pra subir o grau mais rápido, né? Porque a gente acreditava que cerveja quente subia o grau mais rápido. E era Bavária ainda, cara. Você lembra? Nossa, Deus do céu. A gente ia embora, cara. Ia de madrugada, meu. O Rafael me levava pra casa dele, cara. E a gente ia de mão dada, andando na rua e cantando. Ele levava você pra casa dele pra apresentar o boto? Pro abate, né? Me levava pro abate. O abatedouro. Só que aí eu já tava chapado, né? Não lembrava no outro dia, então... Acho que é por isso que ele fazia isso sempre. Você tem mais alguma aí, Jack, que você lembra? Eu acho legal a história da mula sem cabeça aí. Não sei se vocês conhecem no detalhe. Fala aí pra nós. No detalhe, depende. Fala aí. Mula sem cabeça é o seguinte, cara. Ela surgiu na Península Ibérica, né? Foi trazida pelos espanhóis e portugueses pro Brasil. Eles trouxeram a lenda ou a mula? A lenda. A lenda. Imagina trazer a mula. Não sei se veio no navio, né? Pode ser que tenha vindo no navio também.
Tá dando muita dor de cabeça aqui. Vamos levar lá pro Brasil, essa bosta. É. Então, tinha uma época profana aí, né, cara? Mulheres tinham atos sexuais aí com os padres, né? E a mula sem cabeça foi criada pra reforçar esses valores morais, né? Com o objetivo de impedir que as mulheres fizessem isso e tivessem relações sexuais antes do casamento também, né? Então, o pessoal criou isso aí pra botar medo mesmo na mulherada, que elas iam se transformar na mula sem cabeça, que é uma mula que tem um rabo de fogo, não tem cabeça e solta fogo também, né? Uma labareda de fogo no lugar da cabeça. Então foi por isso que foi criada essa lenda aí. O pessoal fala que ela anda aí floresta fora aí, machucando animais, machucando homens, e que inclusive pra desfazer, né, a maldição, se o cara for cabra macho mesmo, subir nela e tirar o freio da boca da mula, parece que desfaz a maldição aí, ela volta, né, a ser mulher de novo. Mas como é que vai tirar o freio da boca se você não tem cabeça? É o que tá escrito aí na internet afora, entendeu? Tem outras versões também que falam que se você ferir a mula com um objeto pontiagudo, também coloca fim na maldição. Isso aí houve. Que se você tirar uma gota de sangue dela, você Isso. acaba com a maldição, né? Exato. Uma outra parada que eu escutei também, que daí fala que pra quebrar a maldição, o padre, né, que teve a relação sexual, né, com essa mulher, ele tem que amaldiçoar ela durante uma missa, durante 7 vezes, né? Isso. 7 vezes antes do início da missa, né? Isso. E aí, cara, você vê o quão foda é esse tipo de história, porque você pensa o seguinte, os dois erraram, né, por assim dizer. O padre, por conta de quebrar um voto ali de castidade, alguma coisa assim. E a mulher talvez também tenha errado. Porém, quem se ferra é só a mulher, caralho, né, mano? Não, cara, mas tem uma explicação pra isso aí também, Miau. O pessoal fala na lenda que o padre ia ser castigado depois que ele morresse, né? Ah, mas é muito conveniente, né, caralho? É muito conveniente, também acho. Mas é o que tá escrito, né? O padre ia ser castigado no céu, quando saísse do plano terreno. Mas daí é foda, né? É muito conveniente, né? Fala, não, muito beleza, conveniente. eu não vou pagar agora porque eu vou pagar depois, né, porra? Não, e até mesmo essa questão de quebrar a maldição, né? Dele amaldiçoar ela 7 vezes antes da missa, cara, é foda. É uma coisa que o cara, ele não ia se expor também pra fazer isso, né? Porque imagina, você pensa numa cidadezinha pequena, mano. Qualquer mula sem cabeça que aparecesse ali, velho. Não, e eu ainda tô na parte do rabo pegando fogo, porque é muito apropriado, né? Uma mulher que fornica, né, com o padre, ter o rabo pegando fogo, né? O rabo pegando fogo. É uma puta sacanagem, né, velho? E você sabe por que é uma mula, Miau? Eu já ouvi falar, mas diga. Uma mula porque era o animal usado como meio de transporte em Portugal, né? Durante a Idade Média, Idade Moderna também. Então essa proximidade aí dos religiosos com o animal pode ter uma relação com essa lenda. A versão que eu escutei era um pouquinho mais pesada. Que a mulinha, ela servia pra outros fins, tá ligado? Ah, entendi. Não, isso eu não vi, não. Por isso Caralho, do rabo pegando fogo? Credo. Provavelmente. Deve ser. É que a mula era o meio de transporte oficial do pessoal que seguia a carreira eclesiástica, né? Então por isso que falou que a mulher que cometesse tais atos se transformaria numa mula. Sentava o rei então na mulinha? Que horror. Porque daí mulher do padre é por conta disso, né? Ah, entendi. Caralho, sim. E no Brasil é cabra, né? Caralho. Que rumo que tá tomando, né? Vamos então pro boto cor-de-rosa, que é o maior engodo já criado na face da terra. Você que vai contar pra nós a história do boto cor-de-rosa? Boto cor-de-rosa é o seguinte, cara. Conhece o boto, né? O animal, o boto cor-de-rosa. Parece um golfinho, rosinha, bonitinho, aquele biquinho, forma fálica ali. Então, diz que ele se transforma num belo homem durante as festas de junho na Amazônia. Sai da água, né? E seduz as mulheres jovens e as engravida. No dia seguinte, ao amanhecer, ele volta pra água. Cara, isso aí é a maior desculpa já inventada, cara. Certeza que as minas engravidavam dos caras lá e falava pros maridos, não, foi o boto. Mas certeza. Ah, certeza. Cara, pensa o seguinte, atualmente a gente já vive numa cultura bem complicada com relação a essa questão da mulher, né? Você pensa, a gente vive numa cultura patriarcal pra caramba, né? E antigamente acho que era pior. Então, cara, pra uma mulher assumir
que ela teve uma gravidez solteira, ou, por exemplo, ela tinha um marido e traiu esse marido, tendo um filho com outro cara ou alguma coisa assim, cara, era muito mais ok pra ela assumir pra sociedade que ela foi vítima, entre aspas, né, do Boto, né, de ter sido seduzida pelo Boto e tido uma criança com o Boto, do que ela assumir que ela teve uma gravidez solteira, né, ou seja, ela saiu com o cara, seja desrespeitando o pai, a família ou traindo o marido. Então, acho que por isso que a lenda do Boto em si, ela serve, né, um pouco como proteção, entre aspas, pra esse tipo de comportamento que acontece. Não tem como a gente falar que não é certo ou não, mas é um comportamento que acontece, tá ligado? Ainda mais na sociedade que a gente vive, que a mulher lá sofre tanta agressão por conta disso ou de outros comportamentos, né, que são ditos como errado. Cara, é muito ok a gente ter essa lenda meio que pra proteger, entre aspas, né? Pensando por esse lado faz muito sentido. E você falando isso daí me lembrou até de Zeus, né? Na Grécia lá, que falavam muito isso também, né? Que a desculpa que algumas mulheres davam que era Zeus, que veio em forma de homem e engravidou ela. Sim, exatamente. Pode ser, não estou afirmando com total certeza, porque eu não sou folclorista, né? Mas acho que tem um pouco dessa raiz de justamente você levar essa parte mitológica, né? Do ser místico ali que engravida as mulheres, né? Que engana as mulheres, pra meio que atenuar uma situação que talvez fosse muito mais crítica, né? Como uma gravidez de mãe solteira e assim por diante, né? Pode ser que seja isso, né? Não sei. Mas que é uma desculpa conveniente, assim. Por assim dizer, a gente pode pensar que é, né? Mas por que o Boto, né? Não podia ser uma onça, sei lá, um macaco? É que lá tem muita água, né? Sabe que não é por isso, cara? A mulherada falava que o cara saía de dentro d'água, sabe que não era isso? Tinha até aquelas casinhas, tem ainda, né? As casinhas que são bem em cima do rio, né? Tem ainda, muito. Sim, faz sentido. Mas essa questão do Boto aí que você falou, o porquê de ser o Boto, cara, provavelmente sim. Não tenho, como eu falei, né? A gente não é especialista também nisso, né? Mas muito pode ser por conta dessa questão que você comentou, da questão fálica, né? Do focinho dele. Se eu não me engano, acho que tem umas paradas, acho que da medicina, não sei se da medicina propriamente dita, né? Indígena, lá do norte, que usa muito algumas coisas do Boto justamente pra curar doenças relacionadas a essa parte de impotência, essas coisas, sabe? A brochada, né? Exatamente, tá ligado? A falhada. É quando escapa a corrente. Tô olhando uma fotinha do Boto aqui no Google, cara. Ele tem uma carinha de safado, né? Tem até uma risadinha de canto de boca, não tem? Tem, cara. Você olha pra ele, fez coisa errada esse bicho aí. Então acho que é muito por conta disso também, tá ligado? Tem essa pegada, essa conotação assim, mais dele seduzir, né, as mulheres e atrair elas, né, pro rio, né? É isso aí. Uma outra lenda amazônica que a gente acaba tendo bastante contato e que é bem comum da gente ouvir é o Curupira. Eu tava lendo umas matérias não, né? Eu tava lendo alguns materiais, né, pro episódio, né, falando justamente dessa questão do Curupira e como a gente tem outros seres, né, que atuam mais ou menos nessa mesma pegada de protetores de floresta e de mata, né, cara? E eu fico pensando, cara, esses caras devem estar tendo bastante trabalho hoje em dia, né, mano? Porque tá louco, velho. E sempre teve, né, essas figuras que cuida das matas, né? Você vê, essas lendas são antigas, desde os indígenas lá atrás, né? E já tinha isso. Então, hoje em dia, sim, os caras estão dando conta, não. Pra você ter uma ideia, o primeiro relato do Curupira, se eu não me engano, foi do Padre Anchieta, lá de 1500 e alguma coisinha, tá ligado? Onde ele foi relatado como um espírito protetor. Agora, tem uma coisa que me intriga até hoje, Rafa. Como que ele consegue andar, cara, com o pé virado pra trás? Mas você sabe por quê? É um artifício, né, cara? Sabe por quê? Os pés virados pra trás, porque quando ele deixa as pegadas dele no chão, dá a impressão de que ele tá voltando, em vez de estar indo. Por outro lado, Uhum. Mas, cara, à medida que os caras já conhecem esse esquema dele, é só fazer o inverso, né, mano? É manjado, né? Não é difícil, né, cara? É manjado, velho. Não é difícil de você concluir ali que, porra, né, cair uma vez, beleza, mas cair duas vezes nessa... Não é verdade? Mano, porra. Não é uma estratégia muito elaborada, né? Assim. Exatamente. Tem uma outra entidade também que é parecida nessa pegada de proteção. Acho que era de proteção também, de floresta, essas coisas, que era a caipora. Não sei se vocês já ouviram falar. Caipora é o jacaré lá, não é? Não. Não, o jacaré é a cuca. Não, cuca é a torta lá. É a cuca, é verdade. De banana, não de goiabada.
Se bem que eu lembro da caipora mais do Castelo Rá-Tim-Bum, se eu não me engano. Cara, eu só lembro do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Será que não é a mesma figura, só que com outro nome? Então, as pesquisas que eu fiz são entidades separadas, assim, com mais ou menos a mesma função, mas são entidades separadas. Mas parece que a caipora, ela é mais darkzeira do que o Curupira, tá ligado? É, muito mais. Até se você pesquisar imagens aí na internet, você vai ver que o bicho é... Curupira é o Greenpeace e a caipora é o Sea Shepherd. É. Exatamente. E a caipora parece que tem uma parada mais ligada também à questão do assovio, de você atrair ela com assovio ou você responder, alguma coisa assim. Semelhante ao que você falou do assovio do Saci, tá ligado? Caraca, mas só será que foi a caipora que eu ouvi, não o Saci? Então, eu não sei. Pode ser que seja, né? Cara, uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu hoje a respeito disso, ele é do candomblé, né? E uma coisa que ele falou, que é curioso, que pra quem é iniciado no candomblé, você não pode assoviar, porque você tá atraindo maus espíritos, né? Por assim dizer, né? Más energias. Então é meio que proibido pra quem é iniciado no candomblé assoviar, entendeu? E aí você pega essas entidades, né, do folclore que elas meio que se comunicam pelo assovio, né? Então você vê que há algumas coisas que tem essa ligação também, né? É, que trouxe da África, né, junto com os escravos, né? Acho que misturou com coisa do indígena aqui, coisas europeias, de Portugal, né? Mas é engraçado, né? Você vê essa mistura, né? Que a gente tem aqui, né? Que nem o Jack comentou, né? Da mula sem cabeça que o pessoal trouxe nos navios, né? Originalmente, a lenda do lobisomem, ela não é uma lenda brasileira também, né? Ela é uma lenda ibérica, né? Lá da Europa. E que veio pra cá. É, nem lobo tem aqui, né, meu? Então, tem o lobo-guará, né, É o mano? lobo-guará, né? Ah, mas lobo-guará não é lobo, né? Mas é lobo. É lobo, claro que é lobo. Uai, você tá doidão, é? Tá tomando água de vaso? Lobo-guará é bonzinho. Você já viu alguém que É morreu nada. por causa do lobo-guará? Aquelas canelinhas finas, né? Encontra um na floresta com fome. Quero ver. Esses dias teve um passando no meio da rua aqui no Cambuí, cara. Acredita? É verdade, pior que teve mesmo. Filmaram até judiação, né? Porque estão destruindo o habitat dele, ele tá indo pra cidade. Mas uma coisa, cara, que com relação à lenda do lobisomem, né? Que ela veio pra cá, até essa questão que você comentou, Rafa, de não ter lobo, né? E ser uma lenda meio que importada, né? Em alguns lugares, acho que se eu não me engano, acho que no Nordeste, em alguns lugares no Nordeste, o lobisomem ele pode tomar outras formas, tipo porco. Porquisomem? Porquisomem é lá do Don't Starve. Era mesmo, né? Werepig, né? Como é que era? É. Dava lua cheia o Werepig. Dava lua cheia o porco virava lobisomem. A lenda do sertanejo brasileiro, do lobisomem, é mais ou menos nessa pegada, tá ligado? Ele pode assumir outras formas. Transformers? E Transformers, cara? Pode assumir um Transformers, você falou? Outras formas, Jack. O cara vai virar o Optimus Prime, né? Se bem que Beast Wars era da hora mesmo, né, mano? Caraca. Eu gostava. É isso que eu tô falando, mano. A gente tem uma cultura Muito rica, né? em termos de mitos, assim, e histórias, cara, não perde nada, assim, se for pensar pra mitologia grega, mitologia nórdica e essas outras histórias, né? Exatamente. Eu acho que assim, por causa do tamanho do nosso país, né, cara, a gente tem muita coisa regional, tipo, na Europa, era meio que uma coisa única, né? A impressão que eu tenho, lógico que devia ter um ou outro ali que era um pouquinho mais regional, mas aqui parece que é um bestiário gigante, né, de criaturas e essas coisas. E não só isso também, de costumes, de histórias, né? Aquele dia que o Rildo gravou com a gente mesmo, ele falou, cara, eu ouvi no podcast de vocês, cara, eu não faço a menor ideia. Algumas coisas que vocês falam, eu não fazia a menor ideia que existia ou que era assim no interior, porque eu tive uma infância tão diferente aqui em Fortaleza, né? Que ele é de Fortaleza. Então, é muito diferente, cara. Por mais que seja o mesmo país, é o que você falou. É muito grande, é muito regionalizado. Então, tem coisa que acontece em tal lugar que a gente não fica sabendo, né? É verdade. Não, e é curioso você ter essa riqueza e ao mesmo tempo é uma coisa que ela não é tão valorizada, né, velho? Exato. Tanto que é como eu falei no começo, você tem essas histórias contadas pra criança, mas de uma forma às vezes muito suavizada, né? Uhum. E o detalhe mesmo de você explorar essa cultura, né, essas histórias, né?
mesmo que de forma regional, putz, deveria ter sido assim, muito mais valorizada, né? Se a gente for pensar, né? Pelo tamanho que é o Brasil, né? É que a gente sofre muito com soft power, né? Das grandes potências, assim, tipo Estados Unidos, até Japão, né? Com anime. Nós mesmos fizemos um episódio falando das histórias de terror do Japão. A gente sofre muita influência, né? Desse tipo de história do exterior e acaba esquecendo um pouco a nossa própria história. E isso que eu acho legal. Voltando àquele papo do Saci, né, da criação do Saci, essas organizações, cara, que é meio que uma brincadeira, mas é algo que mantém vivo, né? Sim, sim. E é super importante, né, se você for pensar, né, por exemplo, esse de Joanópolis mesmo, é uma coisa que, cara, muita gente conhece pelo aspecto peculiar, né, de ser a capital brasileira do lobisomem, mas atrai uma galera gigante pra cidade, tá ligado? Você movimenta um turismo muito grande. Nossa, pra caramba. Sim, o caso de Varginha, pô. Varginha não tinha no mapa, cara. Depois que aconteceu aquele caso do ET de Varginha, souberam muito bem aproveitar dessa situação e transformar isso num destino turístico, né? Meteram até um disco voador lá no centro da cidade. É Sim. verdade. Não, é verdade. É uma forma de você solidificar, né, a cultura que vai sendo passada pra posteridade, né? Então, por isso que eu falei, né? Eu acho esse assunto muito interessante justamente por conta disso. Porque para além da história que a gente às vezes ouvia quando era criança, né, para assustar a gente, como o Jack falou, né? Você tem esse lado cultural que também reflete, né, como era ou como é uma cultura, por exemplo, de uma comunidade ribeirinha lá do Amazonas, tá ligado? Tem o conjunto seu de histórias ali pra explicar o dia a dia deles, né? De certa forma, né? É verdade. E é curioso o quanto que essas histórias elas vão se moldando também com o passar do tempo, né? Uma história que eu até tinha colocado, né, na pauta, que quando eu li me chamou muita atenção, que é a história do Papa Figo, né? A história dele é muito semelhante à história do Homem do Saco, que a gente conhece. Que era basicamente, se eu não me engano, acho que a origem da história é em Recife, né? Lá no Recife de 1800 e alguma coisa, em que tinha um cara rico, ele sofria de lepra, né? O que é conhecido hoje como hanseníase, era conhecido como lepra, né? E um dos tratamentos que o pessoal comentava era o consumo de fígado de criança para curar a lepra. Caramba, bizarro. E é curioso você ver essa questão do fígado. Quando eu tava lendo, é uma coisa que me instalou bastante, né? Que durante toda a história, né? Se a gente for pegar alguns textos, alguma coisa assim, essa parte do órgão, né? Do fígado ser o órgão responsável pela parte de cura, essas coisas, ele aparece em vários idos da história. Por exemplo, até como a gente comentou, né? De história japonesa, que o teste do fígado é justamente para testar a sua coragem, porque é o quanto o seu fígado aguenta passar por um processo de estresse, né? É verdade. Eu não me engano, acho que na mitologia grega, que é o... Agora eu não vou lembrar se é o Prometeu, que ele é condenado pelos deuses a morrer todo dia e renascer e ficar com uma águia comendo o fígado dele, que seria o órgão vital dele ali, né? Então tinha, né, essa cultura por trás ali da questão do fígado e surgiu essa lenda, né, desse cara que tinha essa doença e que ele matava crianças pra consumir o fígado delas pra poder se curar da doença, tá ligado? E hoje em dia a gente conhece uma variação dessa lenda que são as lendas urbanas de sequestros, de roubo de órgãos e assim por diante, né? Então você vê como que isso ele vai se moldando com o passar do tempo, né? Acho que na nossa infância mesmo tinha o lance do Opala Preto que sequestrava criança, tá ligado? Nossa, muito. Morria de medo dessas coisas, cara. E aí uma parada que eu tava lendo sobre esse assunto, cara, do presidente do Paraguai, né, do ditador, né, do Paraguai, né, o Alfredo Stroessner. E durante a ditadura no Paraguai, né, que começou ali em 54 e até 1989, teve uma onda de sequestros gigantescos de criança lá no Paraguai. E depois que abriram a Comissão da Verdade deles lá, né, que era pra apurar as informações referentes à Operação Condor, eles meio que descobriram que quem ordenava esses sequestros de crianças era justamente o Stroessner, né? Que era o ditador. Essa lenda desse sumiço de crianças no Paraguai, ela foi entrando no Brasil nessa época, alimentando essa lenda também do Papa Fígado, né? Que depois virou Papa Figo, né? Caramba, mas por que ele ordenava esse rapto aí das crianças? A boca miúda de um cara que trabalhou como segurança e policial dele na época,
se eu não me engano, acho que no palácio mesmo, ali do Paraguai, ele comentava que o Stroessner, ele tinha lepra. E ele usava o sangue de crianças pra fazer o tratamento, tá ligado? Então ele era o verdadeiro Papa Figo. É, isso que eu ia falar também. Provavelmente, né? Deve estar queimando no inferno, né? Porque, de fato, esse cara, né, o Stroessner, ele foi um cara, assim, bem barra pesada, assim, dos ditadores sul-americanos, né? Então, não dá pra saber até que ponto, né, esse detalhe das histórias, né, desse tratamento dele bizarro, se era verdade ou não, mas a questão do sequestro de crianças ali foi uma coisa que, de fato, foi comprovada pela comissão da verdade deles lá, né? Caraca, que bizarro. Não sabia dessa história. Eu já tinha ouvido falar desse Papa Figo, mas eu não sabia que tinha esse fundo aí de realidade, né? Essa história mesmo eu tava lendo é do... Até dar o crédito aqui pro autor, que é o Andrioli Costa. Ele é um jornalista folclorista, né? Ele tem um site que chama Colecionador de Sacis, que ele é basicamente um compêndio dessas histórias, né? Da parte do folclore. E é um site muito bom. Eu recomendo aí, que é bem rico em detalhes, assim. É bem legal mesmo. Legal demais. Posso contar a minha história de como eu ouvi o assovio do Saci? Opa, pode. Essa eu tô curioso, velho. Pois é, impressionante que ainda nem foi aqui no interior, cara. Foi quando eu morava em São Paulo, na região ali que o Miau, inclusive, morou perto de mim por um tempo, que é na Vila Sônia. E eu morava, não sei se você lembra, Miau, o apartamento que eu morava, pro fundo, assim, ele tinha o início de uma mata, né? Bastante vegetação ali, bem densa. A gente costumava ver tucano, tinha uns macaquinhos daqueles saguizinho, esquilo. Tinha uma fauna ali no meio de São Paulo, cara. Bizarro, assim. Era uma coisa bem legal. Um belo dia, eu tava dormindo normalmente, e eu despertei lá pelas 5:30, 6 da manhã, assim, quando tava começando os primeiros raios de sol, eu despertei do nada, cara. E eu sou uma pessoa que, né, antes de ter minha filha, eu não costumava acordar cedo. Era muito difícil. E eu despertei, cara, do nada, assim, e no momento que eu despertei, eu ouvi um assovio, assim, cara, bem ao longe, mas muito, muito nítido. Um assovio que nunca mais saiu da minha cabeça, cara. E eu gelei, assim, na hora, gelei. O sentimento que eu tive foi de, sabe, assim, de gelar mesmo. Depois, pesquisando sobre, assim, eu encontrei uma ave chamada urutau. Não sei se você já ouviu falar. Já. Diz que tem a incidência dessas aves ali na região. Muito pouca, mas existe. E é bem parecido, cara, com o assovio que eu ouvi. Pode ser que seja a ave, mas pode ser que seja o saci também, cara. Caralho, mano, credo. Não, cara, isso aí foi um saci que escapou da fazenda lá de Porangaba lá e foi parar aí. Parece São Paulo, tava perdido lá, né? No episódio que a gente comentou de lendas urbanas, teve um ouvinte, cara, eu não vou lembrar o nome da ouvinte. Se você estiver ouvindo, me desculpa por não lembrar o seu nome, que ela comentou no Spotify justamente sobre a lenda do urutau, que parece que tem uma lenda relacionada a essa ave justamente por conta do canto dela parecer tipo um lamúrio mesmo, assim, sabe? É um assovio triste, né? É verdade. Isso. Caraca, velho. Você deveria ter respondido o assovio do Saci, velho. Mas nunca, cara. Mas nunca. Eu respondi já e você sabe o que aconteceu, né? Nunca mais voltou, né? Tá desse jeito aí. O Jack, ele tá assim. O TDAH dele é por conta do assovio do Saci. Assovio do Saci, com certeza. Exatamente. E uma outra parada aqui, agora que a gente tá meio que encaminhando aí pro último bloco, qual que é a visão de vocês nessa parte do impacto cultural e das obras, né, que a gente tem, que são mais voltadas pro folclore, né? A gente comentou no bloco passado, né, que não tem tanto esse incentivo, mas vocês lembram de alguma outra obra, alguma coisa assim que, para além do que a gente conhece de senso comum, né, de Pica-Pau Amarelo, o próprio Castelo Rá-Tim-Bum, né, que trazia algumas figuras ali do folclore, vocês têm alguma coisa? Cara, eu confesso que não. Eu até tava pesquisando sobre isso,
Mas assim, o que mais a gente vê, eu acho que é literatura e quadrinhos, né? E principalmente Saci Pererê e esses mais famosos aí. Saci, por exemplo, é a figura central na história do Monteiro Lobato, né? De fato, né, o Monteiro Lobato, ele fez esse processo de aglutinar a maioria dos contos e das lendas, né, do Brasil, né? De certa forma, né? Pra criar meio que esse compêndio ali das lendas, né? Mas o que eu vejo, assim, atualmente, né, pelo menos das pesquisas que eu fiz, que eu achei muito interessante foi um livro de criaturas de RPG voltado para essa parte de folclore, do folclore brasileiro, né? Que ele é o bestiário do folclore brasileiro. Nossa, manda pra mim agora esse link aí. E é uma parada muito bacana, porque ele traz aquela pegada dos livros dos monstros, né? Que tem ali das criaturas, né? Eu posso estar dando uma canalada gigantesca aqui, mas ele tem essa pegada das ilustrações e trazer as histórias dos personagens meio que adaptando pro folclore brasileiro, né? Então é muito bacana, assim, pelo que eu tava vendo, é bem interessante mesmo. Pra quem curte RPG, cara, é uma pegada assim, bem legal mesmo, cara. E aí uma outra parada também que eu tava pesquisando que eu vi que é bem legal mesmo, assim, a iniciativa, se eu não me engano, é a iniciativa do Daniel Lopes, que ele fez uma graphic novel que chama, se eu não me engano, acho que é 8Pi. Foi lançado em 2020, se eu não me engano. Ela tem uma história central que acompanha um personagem, mas ele é baseado, ele tem toda a estrutura das lendas do Tupi-Guarani, né? Da cultura Tupi. Então, é uma parada, assim, pelo que eu tava vendo também, as ilustrações, assim, pra quem curte, é bem legal mesmo, cara. Uma pegada bem da hora. Que isso, cara, muito bem feito o material. Você tá maluco? Ah, e acho que de obra mais recente, se a gente for pensar, e que, assim, de mainstream mesmo, que a gente tem, que é relacionado ao folclore, é a série, né, da Locadora Vermelha, né? Que é a Cidade Invisível. São 2 temporadas, né? Ela conta uma história central de um personagem e que ele tem contato com os seres mitológicos do folclore nosso, né? Como a Cuca, como o Curupira, o Corpo Seco e assim por diante. E é uma produção, assim, cara, muito boa, tá ligado? Você tem atores, assim, de uma qualidade de atuação ali muito boa. É legal demais. Eu já assisti alguns episódios desse seriado e vale muito a pena, cara. É muito bom. A qualidade é top. Não, é top demais. E é o que eu falei. É o tipo de produção que, cara, se você trabalha bem o roteiro, tudo, e com a qualidade que foi colocado no Cidade Invisível, mano, cara, ajuda cada vez mais a perpetuar, né, essa cultura que a gente tem das histórias do folclore, né, cara, adaptadas pro dia de hoje, né. Então, isso é muito bacana de ver acontecendo, sabe? Sim, com certeza. Tem um canal no YouTube que chama Barão do Pirapora. O cara fez uma série que chama Folkemon. E ele desenhou, cara, os principais personagens aí do folclore e fez como se fosse Pokémon, saca? E assim, tem vários aqui, cara, vários. Tem coisa aqui que eu nunca nem ouvi falar. Tipo Jurupari. Eu não sei o que é Jurupari. Se eu não me engano, é uma lenda do norte. Cara, isso, é do norte. Se eu não me engano, tem até se tiver alguém do norte ouvindo, por favor, me corrija se eu falar bobagem. Mas tem acho que uma prova do Festival de Parintins que tem justamente a lenda do Jurupari. Então, é uma lenda puramente do norte, essa mesmo, do Jurupari. Entendi. Então, e tem vários aqui, ó. Tem o Bradador, tem o Pé de Garrafa, tem o Onça da Mão Torta. Nossa, tem vários, cara, tem vários. É legal conferir. O que a gente vê muito também é os festivais, né, cara? Que usam, né, essas lendas, essas histórias aí pra organizar essas paradas aí Brasil afora, né? Sim. E aí eu já deixo o convite pro ouvinte, se a gente deixou de falar, né, alguma história aí da sua região, coloca pra gente. Como eu falei, é um assunto que eu gosto bastante, né? Acho que todos aqui gostam, né? Que, cara, eu curto pra caramba estudar isso aí, velho. É um assunto que, eu fico horas e horas se deixar, velho. É legal. Chegamos ao final de mais um episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou não falar muita bobagem, né? Pra variar, né? Mas como o podcast ele chama Perspectivas Adulteradas, a gente sempre traz essa perspectiva peculiar nossa, né? Então, recadinho de sempre, né? Se você curtiu, compartilha esse episódio com quem você conhece, que gosta de podcast, que gosta de folclore. Se você também tem alguma história diferente ou tem alguma lenda aí na sua cidade, né, que você escuta desde pequeno, compartilha com a gente.
Deixa nos comentários, né, quais são essas histórias. Lembrando, né, a gente tem um grupo no Telegram em que a gente troca ideia com os ouvintes lá, então faça parte desse grupo também, o link tá na descrição do episódio. O último recadinho aqui, a gente tá com uma pesquisa de satisfação, por assim dizer, onde a gente quer saber um pouco mais sobre a opinião sua com relação aos episódios. Então, o link também, ele tá na descrição e, cara, não demora 2 minutos, mano. Responde lá, dá a sua opinião sobre o que você está achando da gente, né, dos nossos episódios, para ajudar a gente a melhorar cada vez mais. Vocês têm algum recado aí? Tinha uma pergunta pro Rafael. Diga. Rafael, sapo caminha à noite. Rã caminha que horas? Se ferrar. Ué? Ele ficou o episódio inteiro pesquisando esses trocadilhos aí pra se vingar. Então é isso, ouvinte. Ninguém tem recado, Nil. Eu tenho um recado muito importante. Se ouvir o Saci, não responda. Senão vocês vão ficar que nem o Daniel. Com certeza. Essa é a melhor propaganda. Agora, se você quiser ver o Saci de verdade, aí responde ao assovio que Passa o WhatsApp aí do Saci. você vai ver o Saci aparecendo na tua frente. Leva um tempinho, mas ele aparece. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Abraço. Saci aí, ó. Saci assoviando Guns N' Roses, né? E seduzir, né, as mulheres ali, né? E atrair elas, né, pro rio, né? É isso aí. E o Aí Curupira? uma outra parada. O Curupira também. Ó, Ó o o TDAH TDAH do Jack. Uma outra lenda amazônica, Jack, que a gente acaba tendo bastante contato e que é bem comum da gente ouvir é o Curupira. Entendeu? Ah, entendi. Boa, meu. Boa. Entendi, cara. Cara, por um breve momento eu achei que você tava falando do Curupira. Nossa, lembrei do dia que o ficou chapado aí no Corgo, cara. E aí tava eu, o Troll e ele, né? Fazendo coisa errada. E aí, cara, sapaiada no brejo aí do lado da casa sua aí, Rafa. Foi bem aí na esquina, hein? Tudo acontece aqui, velho. Já percebeu? Tudo acontece aqui. Sapaiada no brejo aí, tava assim, ó. À noite. E aí, na hora de ir embora, assim, o foi fechar a porta do carro e falou assim: Peraí, vocês estão ouvindo? O quê, rapaz? Tá ouvindo nada? Não, vambora. Não, cara, tem alguém chamando o Mo aqui. Será que ele tá aqui? Cara, Isso aí é verdade, cara. Isso aí não é zoeira, não. Isso aí é verdade. Tem Aconteceu de verdade. 30 caboclos chamando o Mo, né? Nossa senhora. Sapaiado no brejo. E assim, nossa, o olho mais vermelho que sangue. O Saci tinha acabado Você de tá entregar, né? ouvindo? Tem gente chamando o Mo aqui. Será que o Mo tá aqui? Muito bom. É. Ai, caramba.